Deus, como é bom sermos gratos ao Senhor, mais grato a Ti. Já dizia um sábio que a gratidão é uma das maiores virtudes de um homem. Glória a Deus. Seja grato a Deus, irmãos. Agradeça a Deus. Aleluia. Ele é bom. Ele é Senhor de nossas vidas. Continue sendo grato a Ele durante a sua vida. Aleluia. A porta se abriu, seja grato. A porta se fechou, continue grato. Continua grato. Aleluia. E o Senhor continuará te abençoando. Glória a Deus. Meus irmãos, está conosco, eu queria apresentar com muita alegria a irmã Clécia. Cadê a irmã Clécia? Muito bem, está ali a irmã Clécia, né? Ela está com a Michele, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, está ali a Michele, glória a Deus. E a irmã Clécia, ela aceitou Jesus hoje, não foi? Se reconciliou com o pastor Glauco Gomes, glória a Deus. Ele me ligou e disse: pastor, vai aí uma nova convertida aí hoje assistiu o culto. E eu disse: glória a Jesus. E a irmã Clécia veio, glória a Deus. E ele me ligou, pastor Glauco, ele é pastor lá da 31 de março, ali lá do Caça e Pesca. Mas ele mora aqui próximo, glória a Deus. E ele nos informou desta aquisição espiritual, aleluia. E eu quero dizer para a irmã Clécia que foi a maior e melhor decisão da sua vida, aleluia. Continua firme na presença de Deus, glória a Deus. Ao término do culto, eu queria conversar com a irmã, juntamente com o irmão Marcos, viu, irmão Marquinhos, para a gente marcar o discipulado, no nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus, que maravilha. Os irmãos recebem a irmã Clécia, irmãos, com alegria, vamos dizer glória a Deus, aleluia. Recebe o nosso abraço, e Deus continue lhe abençoando, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus. Também a irmã Neuma pede oração, vamos orar por ela. Também há um pedido de oração, irmãos, a irmã Marlúcio, esposa do irmão Francisco Bezerra, ela amanhã vai submeter uma cirurgia, ela é uma cirurgia importante, delicada, mas o Senhor está na frente, e amanhã, 14 horas, ela vai estar submetendo a essa cirurgia, e eu quero, desde já, nós vamos apresentar no final, mas desde já, você já vai orando por ela, orando pelos médicos, porque Deus usa os médicos, irmãos, Deus usa os médicos, às vezes Deus quer curar e Ele faz o milagre, mas às vezes também Ele utiliza os médicos para, aleluia, fazer também milagres. Então vamos orar pela irmã Marlúcia, vamos orar por ela, no nome de Jesus. O Senhor vai dar vitória à sua serva, e ela terá vitória para a glória do nome do Senhor. A vitória já é da nossa irmã, ela está nos vendo, em sua casa, já é nossa, no nome de Jesus. A irmã Neuma também pede oração pelo irmão Luciano, seu vizinho, né? Glória a Deus, Deus abençoe, e que ele também seja alcançado no nome de Jesus, glória a Deus. São muitos pedidos de oração, né? E a igreja, ela precisa continuar orando uns pelos outros, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, orando uns pelos outros. Irmão Paulinho, também, irmãos, tem uma filha, a Sara Yasmin, que bem pede oração, bem pela família. Vamos orar, ali lá no Piauí, longe, irmãos, mas estão nos vendo, né? São membros aqui da Largo de Santos, lá no Piauí, glória a Deus, louvado seja Deus. Também em Guaramiranga nós temos membros também, irmãos, Largo de Santos, glória a Deus. Temos o irmão Batista, a irmã Liduína, o irmão Abner, que são membros também nossos, no nome de Jesus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu queria nesse momento pedir a sua preciosa atenção. Você vai abrir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta, e ouvindo o que Deus vai nos falar nesta noite, glória a Deus. Quantos estão crendo que há uma palavra de Deus para nós nessa noite, meus irmãos? Há uma palavra de Deus
para nós nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos com muita diligência, meus irmãos, falar a palavra do Senhor. Já fazem algumas quintas-feiras que nós temos tratado sobre algumas cartas paulinas, né? E me veio ao coração alguns estudos sobre os estudos paulinos. São estudos muito preciosos. São estudos que nos enchem, irmãos. Às vezes a gente quer uma palavra assim, né? Porque igreja, às vezes alguém diz assim, eu queria uma palavra assim. Os irmãos acham que às vezes é um restaurante, tem um cardápio, né? Não tem cardápio, né? Mas, irmão, aqui o cardápio é celestial. É celestial. Não é algo à la carte, algo que você quer. Não, eu vou querer ouvir o que eu quero ouvir. É o que o pastor quer falar. Não, irmãos, é o que Deus quer dizer para nós. Então, quero deixar bem claro isso, que o cardápio é celestial. Eu digo isso porque alguém quer comparar uma igreja com a outra, e diz, não, naquela igreja, as mensagens sempre são assim, 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 nesse tom, tom de vitória, tom disso, daquilo, aquele tom, muitas das vezes, sem querer desmerecer, do oba-oba, irmãos, mas nós não precisamos do oba-oba, a gente precisa de palavra, de Deus, de estudo bíblico, aleluia, para nos fortalecer diante da presença de Deus, aleluia, é isso que nós precisamos, necessitamos, e eu quero rogar a esta igreja orações, para que nós possamos estar aqui, totalmente dependentes da vontade do eterno Deus, do eterno Senhor, aleluia, que está entre nós nesta noite, glória a Deus. Eu fiz menção do primeiro capítulo, o primeiro capítulo, meus irmãos, de Paulo, ele é um diagnóstico à igreja de hoje, à igreja odierna. Apesar de ter sido escrito há muitos anos, a primeira carta de Paulo, principalmente os primeiros versículos, primeiro capítulo, ele faz um diagnóstico, ele dá um raio-x, irmão Edson, da igreja. E eu examinando aqui, não há como dizer, irmãos, que o que é falado aqui em Coríntios, parece que Paulo está vivendo a data de hoje, parece que Paulo está vivendo dentro de Lar dos Santos, parece que Paulo está vendo a igreja de Fortaleza. Pastor, é verdade, nós vamos conferir aqui, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos conferir o que Deus está falando para nós nesta noite. Esse diagnóstico, irmãos, Deus faz nos ver, e parece que é posto entre nós. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que esta carta de Paulo aos Coríntios, irmão Jessé, é como se colocasse um espelho diante de nós, e a gente fica se vendo nela, viu, irmão Nonato? É verdade, eu vou me ver nela, irmão Nonato vai se ver nela, o irmão Ayrton vai se ver nela, viu, irmão Carlos Flor, o senhor vai se ver nela, aleluia. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, ela vai falar o nosso coração, ela vai falar e vai tocar, às vezes no nosso ego, às vezes no orgulho. Pastor, eu não tenho orgulho não, vamos ver se você não tem, às vezes, irmãos, vai tocar na ferida, mas esse tocar na ferida, irmã Clécia, é um tocar onde o Senhor quer sarar, aleluia, onde o Senhor quer tratar conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está tratando conosco, está tratando com você em casa, aleluia, está tratando com você que está distante, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Paulo, ele passa 18 meses em Corinto.
Corinto era uma cidade da Grécia, portanto uma cidade que foi na segunda viagem missionária de Paulo. Ele consegue evangelizar aquela cidade. Era uma cidade importante, era uma cidade da Grécia que tinha uma importância marítima muito grande, comercial muito grande. Era uma cidade que tinha filósofos, homens importantes da filosofia, homens entendidos. Era uma cidade que tinha uma cultura diferenciada até de outras denominações, outras áreas geográficas ali daquela nação. Veja que Paulo passa, irmãos, 1 ano e 6 meses, 18 meses, evangelizando e formando aquela igreja. Apesar de Paulo passar esse tempo, que alguém pode dizer que é um tempo pequeno, mas foi um tempo consideravelmente bom, Paulo consegue falar o evangelho e as pessoas entenderem. Mas mesmo com o ensino paulino, irmão Roberto, mesmo com o ensino paulino, aquela igreja, ela foi uma igreja trabalhosa, foi uma igreja que tinha muitos problemas. E veja que, muitas das vezes, problemas na igreja independe do pastor, independe às vezes do líder, né? O líder está ali para cuidar, para guiar, para falar, para ensinar, mas às vezes as pessoas são de duras cerviz, as pessoas não querem entender, as pessoas não querem absorver o que Deus está falando. Quer ver o pastor frustrado? Principalmente eu, é quando falamos na escola dominical tantos ensinos. Por exemplo, nós estamos estudando sobre os dons, estudamos sobre os dons espirituais, e aí de repente alguém chega com uma desordem na profecia, na visão. De repente alguém não entende o que é línguas estranhas, e aí eu fico perguntando, meu Deus, tanto ensino, 3 meses ensinando sobre isso, e aí o crente ainda está fora, né? 2 verdades tem aí, irmãos. Uma, ele não vem para culto de ensino ou para a escola dominical, ele não gosta, Eu fico feliz, irmãos, aleluia, igrejas que têm escolas fortes, onde os irmãos gostam de vir. Eu louvo a Deus pelos irmãos aqui, porque nós, 2 anos de pandemia, não paramos de dar uma aula, quando não tinha, a gente dava as 2 lições, isso não era só para cumprir tabela e formulário, não, era para ensinar a igreja. Aí eu fico me perguntando, esse crente não gosta de ensino, não gosta de escola dominical, ou ele vem e não consegue absorver as lições dadas por Deus aqui por nós, para nós. Então, é preciso nós observarmos, Deus não quer apenas que sejamos ouvintes, glória a Deus, mas também praticantes da palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos, e Paulo passou esse tempo, e a igreja, que foi agora recebida, Paulo funda aquela igreja em Corinto, e aquela igreja tinha alguns problemas, e Paulo é informado, capítulo 1, vai nos falar, que Paulo é informado, versículo 11 do capítulo 1, Paulo recebe uma informação, ele diz assim: porque a respeito de vós, igreja de Corinto, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Veja, meus irmãos, um dos principais problemas daquela igreja, e hoje nós estamos falando chamados à unidade. Deus quer que eu e você estejam em unidade. E o que é unidade, pastor? Veja o versículo 10, o que Paulo vai dizer: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Isso é unidade, aleluia, que digais todos a mesma coisa. Outra coisa que é unidade, e que haja entre vós, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, aleluia, aqui é unidade, irmãos, oh glória,
em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Você acha que você está unido, em unidade, é fácil? Não é. Paulo vai usar algumas palavras importantes para o entendimento nosso aqui nesta noite. Ele vai dizer assim: antes sejais unidos em um mesmo sentido. Uma igreja, ela precisa ter o mesmo sentido. Isso não quer dizer que eu não pense diferente sobre algo estrutural na igreja. Isso também não quer dizer que eu interprete algo, às vezes, diferente de você. Não. Mas o mesmo sentido, irmãos, é a igreja caminhar, aleluia, unida no parecer do Senhor, naquilo que é pertinente a ela. Por exemplo, a igreja que agora pensa em acolher, a igreja que pensa em servir uns aos outros, esse sentimento e pensamento, ele precisa estar caracterizado de forma, agora, em forma de unidade na igreja. Eu não posso estar pensando aqui, meus irmãos, em estar na igreja, agora, por exemplo, alguém diz assim: eu vou fazer um congresso, uma festa na igreja. Aí ele só pensa nessa festa, aí ele só pensa nos irmãos das quatro paredes, aí ele só organiza com os irmãos, ele não se articula, ele não convida uma pessoa fora, ele não abençoa, não abraça ninguém, não acolhe ninguém. Isso não é igreja. Chamados à unidade, meus irmãos, passa pela igreja que vive no mesmo parecer, no mesmo sentido. É isso que Paulo está falando aos Coríntios. E Coríntios parecia uma igreja importante no sentido de ter todos os dons, vale salientar isso. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Ela tinha profecia, tinha visão, tinha reteté, tinha tudo. Mas diz a Bíblia que havia nela divisões, havia nela contendas, Ah, pastor, isso é natural, é do homem, o homem os homens não se entendem mesmo, isso é natural. Não, irmãos, não vamos naturalizar aquilo que Deus quer que eu e você seja agora fiéis. Não naturalize, porque o inimigo, ele tem feito isso. Ele diz: não, deixa assim mesmo, a gente é fraco mesmo, a gente tem caído mesmo, a gente não consegue ficar em pé mesmo, a gente não consegue se libertar mesmo, está difícil demais. É difícil, é verdade, é difícil se desvencilhar do pecado, é difícil, mas o Senhor quer que eu e você fuja, o Senhor quer que eu e você possamos escapar, irmãos. Escapa-te por tua vida hoje, aleluia, glória a Deus, escapa-te por tua vida hoje. Glória a Deus. E nessa igreja havia dissensão tal, irmãos, a ponto de Cléo agora informar a Paulo. Cléo era uma irmã que informa a Paulo sobre isso. Interessante que isso é questionável, né? Alguém diz assim: como é que pode? A irmã foi lá onde Paulo estava falar mal da igreja? Não tem isso, né, irmãos? A gente, às vezes, o irmão foi lá falar com o pastor, falar mal, o irmão errou. Por exemplo, olha o exemplo aqui para que você entenda, né? Para que a gente traga para os nossos dias, né? O irmão errou, o irmão transgrediu, o irmão teve alguma coisa errada na sua rua, deu escândalo. Aí alguém viu e contou à direção da igreja, de forma que seja recuperado o irmão seja agora tratado. Mas aí o irmão que fez o que fez, fica com raiva do irmão que contou. Falta clareza às vezes na igreja. Quando Cléo chega para Paulo, ou Chloe, né, melhor, chega para Paulo e diz: Paulo, é o seguinte, eu quero te comunicar que na nossa igreja está tendo isso, isso e isso. Ela não foi com espírito de dissensão, de fazer fofoca, e é importante, irmãos, que a gente aprenda, que eu e você aprenda a fazer isso bem. Quando alguma coisa está errada,
Primeiro, ore por aquele que errou. Coloque o coração nisso, para amar. Porque tem gente que quer fazer o mal mesmo, é verdade. Viu, irmã Glorinha? É verdade, tem gente que quer fazer o mal mesmo. Viu, irmão Everardo? Tem gente que quer falar mal do irmão para fazer o mal. Pastor, não diga isso. Tenha misericórdia de nós, mas é verdade, irmãos. Mas eu estou falando aqui, tomando o exemplo de Chloe, o exemplo positivo, de fazer com que a igreja tenha uma boa ordenança, uma boa ordem, e viva em unidade. Aleluia, não há mal nenhum, aleluia, de ver o irmão ver algum mal, algo acontecendo e ele contar, e ele narrar, da quem de direito, não é falar para um, para outro, não é colocar nas redes sociais, porque hoje está na moda, coloca nas redes sociais, e hoje está numa moda terrível, irmão, aí ele não quer falar diretamente, ele coloca nos status. Já viu isso, irmãos? A pessoa está chateada com o outro, ou então tem alguma coisa acontecendo, aí ele coloca no status, dá uma indireta. Uma coisa terrível, irmão. Isso é diabólico, irmãos. Eu conheci uma pessoa que fazia isso direto, Ela teve um problema com o esposo, aí de repente ela começou a fazer isso e colocar mensagens contrárias. Aí quem era do círculo da amizade já sabia que aquela palavra era para ele, era para o esposo. Isso em rede social, irmãos. Tome cuidado com isso, irmãos, e aproveitando a rede social, eu fico com a garganta coçando para falar, e eu preciso falar. Aproveitar o gancho do negócio, o ensejo do negócio, porque nós somos chamados a uma igreja de unidade, com unidade. E com essas coisas de redes sociais, sendo, irmãos, às vezes colocada ao vento, aí ao léu, e as pessoas vendo isso, as pessoas aproveitam, irmãos, nas redes sociais, para fazer confusão e briga dentro dela, irmãos. Não faça isso não. Ah, pastor, é porque falou mal do meu presidente, é porque falou mal do Bolsonaro, é porque falou mal do Lula, é porque falou mal disso, falou mal daquilo. Meus irmãos, deixa quem quiser falar, a igreja é isenta disso, irmãos. Ah, pastor, mas eu exerço eu sou cidadão, eu exerço seu direito. Amém, exerça, mas sem dissensão, sem contenda, porque às vezes isso respinga na sua comunhão com os irmãos, e o que é mais importante do que falar e defender algo que você está defendendo em rede social, é melhor que você preserve a unidade com os seus irmãos. Preserve a unidade, meus irmãos, e eu vejo isso muito, sem falar, irmão, da exposição barata e sem necessidade, às vezes da sua vida particular, às vezes das suas alegrias, aí você esbanja, aí você se mostra, sem falar também, permita dizer, eu sei que eu estou aqui na internet, alguém pode às vezes me criticar por isso, mas sem falar também da exposição corporal, irmãos, física da pessoa crente, irmãos. Ela se acha no direito, porque eu sou livre, eu faço o que eu quero, aí ela se expõe, irmãos, com roupas indecentes, em rede social, uma crente, irmãos, que toma santa ceia na igreja. Pastor, tem misericórdia, irmãos. Isso quebra a unidade da igreja. Isso quebra, irmãos. Alguém está olhando assim, aí diz assim, a amiga que não é crente, e ela não é mais crente não? E por que ela está assim? Não sei, acho que foi um momento. E ele não é mais crente não? Irmão, já ouvi isso. Uma pessoa me ligou esses dias, pastor, fulano de tal, não é mais crente não? Aí a gente fica no estreito, né, irmãos? A gente não sabe às vezes o que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo. Aí a gente fica sem saber o que dizer. Aí eu disse, irmão, às vezes a gente tem vontade de dizer assim, né?
que às vezes a pessoa pode achar que a gente é mal educado. Irmão, é importante perguntar para ele, para ela. Às vezes a gente tem vontade de dizer isso, né? Mas a gente fica ali, eu pelo menos fico me esquivando ali. Irmãos, é difícil essas questões, mas a gente precisa tomar cuidado. Isso quebra a unidade da igreja. Porque nas redes sociais ela é minha, a conta é minha, o e-mail é meu, e vê quem quer, e não sei o que, e etc e tal. Meus irmãos, é verdade, a rede é sua, o e-mail é seu, você posta o que quiser, é verdade, mas isso, pense muito bem, isso quebra a unidade. Eu imagino que se existisse no tempo de Paulo, irmão, tinha pé para muita gente. Paulo falaria muito como falou, né? Porque quando Cloe chega para Paulo e diz o que estava acontecendo de errado, Cloe não chega com espírito, irmãos, de fofoca, não, mas com espírito de conserto, de controle, de uma igreja que abençoa, de uma igreja que vai cuidar das pessoas. E quando Paulo reclama disso, Paulo também não está, irmãos, agora ultrajando ninguém, e nem agora fazendo com que a vergonha alheia se manifeste. Não, Paulo não está fazendo isso. Paulo fala para conserto, até porque nós somos chamados à santidade, irmãos, nós somos chamados a sermos santos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, fomos chamados para sermos santos, aleluia, glória a Deus. Veja, os primeiros versículos, irmãos, é interessante porque vai falar dessa santidade, aleluia, que Paulo vai falar à igreja. Veja o versículo 3, glória a Jesus, glória a Deus. Versículo 2, melhor, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Olha, irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: uma vez que você se manifesta unido com a igreja, em unidade com a igreja, crente em Jesus, você é santo, você é separado. Esse santo aqui é de separação, é de ser separado, irmãos. A igreja católica beatifica, né? Esse é o termo, né? Alguém, quando morre, e este alguém é considerado uma pessoa importante, e aí ele passa por um processo de beatificação para se tornar santo. Na igreja do Senhor Jesus de hoje é diferente, aleluia. Quando você aceita Jesus, você se torna santo, aleluia. Você se torna separado, santificado, oh glória. Paulo vai dizer assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso. Interessante que Paulo fala de duas coisas importantes e diferentes. Primeiro ele diz assim: aos santificados, e depois ele vai dizer, chamados a ser santos, aleluia. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: eu, quando aceito a Jesus, sou chamado a estar separado do mundo, aleluia. E aí, quando eu passo a caminhar, isso é processual, isso é processo, isso é gradativo, aleluia. Quando eu começo a caminhar, aleluia, projeta-se em mim a santidade de Deus, porque eu fui chamado para ser santo, aleluia. Eu sou santificado quando aceito a Jesus, e chamado a ser santo. Todo dia eu vou brigar com o pecado, com a imundícia deste mundo, aleluia, para ser santo na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É importante nós pensarmos nisso, irmãos. É importante, essa santificação processual é algo, irmãos, que prossegue todo dia. Ou tem alguém aqui que nunca mais pecou quando aceitou Jesus? Será que tem alguém que pode levantar a mão em casa que nunca mais pecou quando aceitou Jesus? Não tem. Em casa eu estou olhando aqui, também não tem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando eu sou chamado, eu sou separado. E aí eu ainda estou no mundo. Sim ou não? Eu ainda estou neste mundo, irmão Leonardo. Eu ainda estou passando, irmão Luciano, um processo, aleluia, que eu posso ser ferido pelo pecado a qualquer momento.
Mas aí eu preciso me esquivar, é por isso que eu preciso orar, é por isso que eu preciso ler a Bíblia, é por isso que eu preciso estar na igreja, é por isso que eu preciso me congregar, é por isso que eu preciso amar, é por isso que eu preciso estar em unidade na igreja. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, após isso, começa a santificação processual, que é algo que prossegue, irmãos, oh glória. Pastor, e até quando vai isso? Vai até, aleluia, oh glória, quando eu for recebido, e quando a glória de Deus tomar conta completamente de nós. Isso é quando? É quando a igreja for arrebatada. Enquanto não, eu vou buscar a santificação processual, a santificação que prossegue todo dia. Todo dia eu preciso me santificar diante de Deus. Todo dia, aleluia, eu preciso vigiar. E se pecar, tem um advogado que perdoa os teus pecados. Não fica no pecado, não permanece nele por achar que não tem jeito. Tem jeito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meus irmãos, a gente precisa ter essa continuidade de santificação, é necessário. Tem muita gente que muitas das vezes ele aceita Jesus, está na igreja. E aí, por exemplo, só para que a gente entenda, antigamente, alguém diz assim, antigamente as pessoas aceitavam Jesus e logo eram encaminhadas a isso, a escola, é verdade, havia um processo melhor, embora não se falasse tanto de discipulado, em épocas anteriores, como hoje se fala, mas havia um processo discipulador importante, irmãos, na igreja, havia. Especial, e hoje precisa ter também a consciência do Evangelho. Você que é novo convertido, que está aqui, precisa ter a consciência do Evangelho. Que consciência é essa, pastor? Uma consciência de separação do mundo e de uma santidade que vai ser progressiva todo o dia. Louvado seja Deus. Essa igreja de Corinto que Paulo está falando, Paulo vai falar disso, e olhe que era uma igreja que tinha muitos problemas, mas Paulo não deixou de chamá-la de santa, embora com muitos problemas, porque Paulo queria consertar. Deus quer consertar a igreja, irmãos, aleluia. Nós estamos vivendo numa pandemia, onde as mensagens direcionam a uma coisa, onde eu possa ser confortado, mas não há conforto maior e melhor do que este, de ser santo diante de Deus, e procurar a santidade todo dia, até porque o nosso fim e objetivo final, não é este mundo, irmãos, não é ter um carrão do ano daqui a tantos anos, não é ter um emprego bom, vou passar nisso, pode fazer as suas metas que você quer para o ano que vem, pode fazer, não tem problema, nem pecado nenhum nisso, mas irmão, você não pode esquecer que Jesus está voltando, e nós seremos chamados e arrebatados, aleluia, para o céu. Esse é o nosso objetivo maior e melhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre, glória a Deus. É preciso nós observarmos isso. É preciso nós observarmos, irmãos, que Paulo vai falar nos primeiros versículos de uma igreja que era uma família, que tinha problemas, é verdade, mas uma igreja, veja o versículo 6, que também ela crescia, 5 e 6, diz, porque em tudo fortes, enriquecidos nele, 5 e 6, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Paulo estava dizendo que aquela igreja recebeu a graça de Deus, foi uma igreja agraciada, como você é e eu sou, mas isso não pode nos deixar acomodados. Existem muitos crentes acomodados, crentes dormindo. Quando eu falo dormindo, não é só dormindo agora na igreja, não. Se tiver, acorde no nome de Jesus, pelo amor de Jesus. Dá um glória a Deus perto dele aí, irmãos, para acordar ele e ela, mas todo mundo está acordado. Até a mídia está acordada, irmãos, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Essa igreja era uma igreja que recebeu a graça de Deus, né? Essa igreja também, veja o versículo 7, olha a característica dessa igreja: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que igreja especial, irmão Edson. Nenhum dom, irmão Jessé, vos falta. E tinha mais, Paulo disse, detectou, que ela esperava a manifestação do Senhor Jesus, quer dizer, ela esperava a volta gloriosa de Jesus. No entanto, diante de tudo isso, irmãos, que essa igreja tinha, essas qualidades importantes, que Paulo vai listar outras qualidades. Veja o versículo 8, Paulo vai falar da dependência e fidelidade a Deus dessa igreja. Versículo 8, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, coisa maravilhosa. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo, irmão, sabia dos problemas dessa igreja, mas não condena aquela igreja, não coloca ela no inferno, como Deus também não te coloca. Aleluia. Deus quer tratar com você, Deus quer tratar com a igreja. Aleluia, glória a Deus. Versículo 9, veja o versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eram essas qualidades de uma igreja problemática. Ah, pastor, eu até estou melhor do que ela. Será que Largo do Santo está melhor do que a igreja de Corinto? Não é melhor e pior, irmãos, não existe essa medição. O que eu digo é que é colocado um espelho, como Paulo vai dizer, como o pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer, vai colocado um espelho à nossa frente, e nós estamos nos vendo naquela igreja. Talvez nós sejamos como ela. Dons, igreja trabalhando, ajudando os necessitados, orando na consagração, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, mas de repente há algo que Deus quer tratar. E se Deus quer tratar, meus irmãos, é importante que você receba este tratamento. Você não pode deixar de receber o tratamento de Deus para a sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, aquela igreja, apesar de todas essas qualidades, ela estava dividida. Ela tinha uma dissensão terrível nela, e Paulo vai chamar a atenção daquela igreja. Versículo 10 vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Como Paulo havia visto, detectado a dissensão naquela igreja, a divisão naquela igreja, Paulo chama a atenção daquela igreja. Mas ele vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer assim: acaso Cristo está dividido? Versículo 13, acaso está Cristo dividido? Por que Paulo diz isso? Porque Paulo vai detectar, irmãos, naquela igreja, partidos. Pastor, hoje não tem partido. Tem, irmãos. Hoje nós estamos vivendo, às vezes na igreja, com esta falta da unidade. Nós fomos chamados à unidade, partidos. Veja o primeiro partido que tinha naquela igreja, versículo 12. Quero dizer com isto. Com isso o que, irmãos? Você precisa voltar para o versículo 11. Veja o versículo 11, para a gente entender o texto. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Aí no versículo 12 ele vai dizer: quero dizer com isto, quer dizer, com a contenda entre vós, com a dissensão entre vós, e esta palavra divisão que havia, e Paulo detecta, é uma palavra grega que quer dizer cisma. Era a mesma coisa que alguém rasgar um tecido.
Alguém rasgou um tecido, era um cisma. E aquela igreja, irmãos, espiritualmente estava com um rasgo. Por que com rasgo? Porque ela estava se dividindo. E aí o versículo 12, Paulo vai falar o seguinte: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo. Era o primeiro partido daquela igreja. Alguém chama de Partido Liberal de Paulo. Paulo, irmãos, era um apóstolo que pregou a graça e Deus revelou a ele muitos ensinos maravilhosos. E aquela igreja tinha lá dentro dela um partido e um grupo que endeusava, apoiava incondicionalmente Paulo. Pastor, qual é o problema disso? O problema, irmãos, é nós glorificar a personagem, ao invés do criador da personagem. E o que eu acho mais interessante nessa passagem, talvez eu nunca tenha falado, já preguei algumas vezes sobre esse texto, mas o que me fez ver nesses dias de estudo, à luz das Escrituras, é que Paulo não vai se gabar por achar que naquela igreja, irmão Nonato, tinha um partido que velava por ele, que gostava dele e que apoiava ele. Paulo não vai se exaltar com um grupo que tinha lá, que talvez Paulo se fosse carnal, ele até dizia assim: olha, é o seguinte, vocês que são do meu partido, continue, e os demais partidos destrua, porque eu fundei vocês, eu realizei agora a fundação de vocês, fui eu que estive aqui e evangelizei, fui eu que cuidei de vocês durante 18 meses, então eu sou o pai de vocês, então esse partido está certíssimo, continue. Paulo, se fosse carnal, ele dizia isso, mas ele não era carnal e não tinha o ego no coração, e ele vai dizer que aquilo era um problema. Tem um partido, por exemplo, de repente, essa minha ala esquerda aqui, é o meu partido, é o partido do pastor Israel. Essa outra ala é um partido de um presbítero da igreja, de um outro presbítero, de um diácono da igreja. E aí, o carnal, ele vai dizer: permaneça, vamos derrotar esses outros partidos. Paulo não faz isso. Paulo vai detectar esse problema. E alguém achava que Paulo era liberal? Não, eu só ouço Paulo porque ele fundou a gente. Era esse o orgulho do partido que se denominava Partido Liberal de Paulo. Paulo vai detectar isso. Depois, ainda no versículo 12, Paulo vai dizer: também ouvi dizer que entre vocês alguém diz que eu sou de Apolo. É interessante nós falarmos um pouco de Apolo também. Quem foi Apolo? Apolo foi o segundo pastor depois de Paulo. Apolo, irmãos, ele nasceu em Alexandria. Depois de Atenas, Alexandria era a cidade mais importante na área filosófica e cultural de toda a Grécia. Apolo nasceu nessa cidade, e a Bíblia vai falar, e os irmãos também, que ele era um homem intrépido, ousado, e tinha uma boa oratória. Os traços filosóficos da cidade onde ele nasceu, ele trouxe com ele. E os irmãos se empolgavam com isso. E os irmãos se olhavam para Apolo e diziam: eu não quero nem saber de Paulo, eu quero saber de Apolo. Apolo chega na tribuna e dá 3 pulinhos, e é maravilhoso ouvir, e Paulo fica só falando. Era Apolo. Aí Paulo vai dizer: eu tenho ouvido falar que alguém de vocês dizem que é de Apolo. Era esse o Apolo. Mas depois Paulo diz assim: mas também ouvi falar que há entre vós que diz: eu sou de Cefas. Quem era Cefas, irmãos? Quem sabe? Quem? Pedro. Cara, os irmãos estão
antenados. Cefas é o mesmo que Pedro. Veja, meus irmãos, o primeiro grupo, quem era? O grupo de Paulo. O segundo grupo e o terceiro grupo de Cefas. Veja que esse grupo, irmãos, como é que ele se comportava? Esse grupo olhava para Paulo e disse: Paulo que nada. Paulo não foi apóstolo que seguiu Jesus. Paulo não viu Jesus. Paulo não ouviu os ensinamentos de Jesus. Apolo muito menos. Agora Pedro, Pedro foi amigo de Jesus. Pedro foi um homem que preza os bons costumes. Pedro é a favor da circuncisão. Pedro é isso, Pedro é aquilo. E esse grupinho, irmãos, fazia uma festa por causa de Pedro. Pastor, onde é que tinha isso? Tudo isso dentro de uma igreja só. Viu, irmãos? Tudo isso, irmã Leia, dentro de uma igreja. Como é que tem unidade assim, meus irmãos? Como é que evangeliza? Como é que ganha vidas para Jesus? Como é que ama? Como é que acolhe? Como é que serve? Como é que faz isso, meus irmãos? Veja bem. Mas ainda existia um outro grupo. Depois de Paulo, depois de Apolo, depois de Cefas, tinha o grupo de Cristo. Meu Jesus amado. Veja, meus irmãos, o que Paulo detecta aqui são grupos que nenhum deles tinha serventia alguma para a unidade do corpo de Cristo, do corpo de Cristo, de Jesus. Não tinha. Esse grupo de Cristo era o grupo que batia no peito e dizia assim: Paulo que nada, Apolo muito menos, Cefas, esse era um bruto. Eu e uns aqui, essa tribuna aqui é do grupo de Jesus. E aí esse grupo de Jesus, irmãos, a gente precisa falar dele. Há quem diga, e eu concordo, que era o grupo mais perigoso de todos os outros grupos. Pastor, não diga isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o evangelho não é, a gente não serve a Cristo por servir só. A gente não crê no evangelho por crer só, a gente crê com razão. E esse grupo batia no peito e dizia: eu não escuto líder nenhum, eu não quero saber de Paulo coisa alguma, eu não quero saber de Apolo coisa alguma, eu não escuto Cefas de jeito nenhum, eu só escuto Jesus. Ele vai ter que descer do céu e falar comigo. Se ele não descer e falar comigo, eu não obedeço ninguém. Quem é esse homem? Esse homem é um rebelde. É alguém que não reconhece a autoridade pastoral. É alguém que não reconhece a autoridade de Deus aos homens. Deus dá autoridade, aleluia, aos homens. E esse grupo, irmãos, era um grupo difícil. Porque esse grupo não queria saber dos outros irmãos. Eles reclamavam, murmuravam. E eles eram chamados santarrões. Você já ouviu falar disso? Santarrões. Pastor, o que é ser? Pastor, não fala de santarrão não, que é melhor ser santarrão do que ser pecador. Os dois grupos são muito terríveis. Tanto o pecador como o santarrão são terríveis. Por quê, pastor? Porque não cumpre as escrituras, não ama, não considera as pessoas. E era esse grupo que trazia problema para a igreja de Corinto. Paulo vai falar isso, irmãos. E ele vai completar no versículo 13, dizendo: está Cristo dividido? Isso é uma indagação, irmãos. Isso é uma pergunta que Paulo faz à igreja de Corinto, após saber que existiam 4 grupos, cada um querendo ser melhor do que o outro. Aí Paulo vai dizer: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Paulo não era carnal, Paulo era espiritual, e ele podia muito bem trazer para si agora
a igreja e dizer, vocês escutem só a mim, não escute mais a ninguém. Paulo não vai fazer isso. Paulo vai dizer assim, olha meus irmãos, eu quero que vocês escutem bem, está Cristo dividido? Foi Paulo que foi crucificado por vós, ou foram vós batizados em nome de Paulo? É a mesma coisa que Paulo chegou para a igreja hoje, se ele chegasse aqui, ele dizia, foi eu, por exemplo, por acaso que morri por vocês? Quem morreu por vocês foi Jesus. Quem ama vocês é Jesus. Aleluia, oh glória. Não divida o corpo de Cristo, não divida a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja é de Jesus, essa igreja não é minha, não é nossa, essa igreja é de Jesus. Essa igreja, irmãos, ela é de Jesus, ela não pode ser dividida, não pode, eu gosto mais do louvor, eu gosto mais quando a irmã tal louva, eu gosto mais quando o pastor prega, quando o irmão Edson prega, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. Meus irmãos, a preferência, eu não diria que essa preferência exista entre nós, eu não diria que você consegue agora delinear, equilibrar e agora julgar uma mensagem boa, eu não diria isso, você consegue, mas meus queridos irmãos, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quiser, aleluia. Pode chegar uma criança neste púlpito e se falar 2 palavras em nome de Deus, será glorioso e maravilhoso. E o pastor pode falar 1000 palavras sem ser no nome de Deus, e aí não tem nada. Sabe por quê? Porque a igreja é de Jesus e nós somos dele, aleluia, glória a Deus, nós somos dele. Irmãos, há muito cisma entre nós, há muitos tecidos rasgados, e Deus não quer isso. Fomos chamados à unidade. A unidade promove fé na igreja, a unidade promove acolhimento, promove serviço, promove amor. A unidade, irmãos, oh glória, promove perdão, oh aleluia. É o irmão que magoou o outro, mas de repente ele chega e diz, me perdoe meu irmão. É o irmão magoado, chega para quem foi agora quem magoou ele, e ele diz, eu libero o perdão para você. Isso é unidade, isso é unidade de igreja. E Deus quer que eu e você tenha este pensamento aguçado nos nossos corações. Então adore a Deus nessa noite. Eu encerro falando sobre essa chamada da unidade. Em meio a tantos problemas que nós estamos vivendo, há tantas igrejas, não é verdade, irmãos? Há tantos líderes que às vezes são endeusados, são considerados mais do que Deus, e eles gostam disso. O pior é isso, eles gostam disso, eles gostam de ser bajulados, eles gostam de ser exaltados, eles gostam de estar nas mídias, para levar o seu nome. Eles fazem os outros rir, eles trazem carradas e carradas de conhecimento para as pessoas, mas não há unidade na mensagem de Cristo, que é simples, que é amar, que é acolher, que é servir, que é estar diante de Deus. Receba esta palavra do Espírito Santo, seja tocado por ela nesta noite, e seja um crente que viva em unidade. Não faça partidos na igreja, não apoie isso, dissensões e cisma na igreja, não apoie. Ame um ao outro no amor de Cristo, e Deus te abençoará grandiosamente. Quantos recebem esta palavra, irmãos, e pode dizer amém por ela?